Cursos de água. Podemos encontrar água em muita abundância no nosso planeta, principalmente nos mares e oceanos. Mas também há água nos rios, nas ribeiras, nos riachos, nos lagos e nas lagoas. Vamos começar por observar os rios. Um rio é um curso natural de água, usualmente de água doce, que corre no sentido de um oceano, um lago, um mar ou um outro rio. Então, o rio é um curso de água. Diz-se que é água doce porque não é salgada como a água do mar. E os rios correm na direção do mar, do oceano, ou então na direção de outro rio. Os riachos, os ribeiros e os regatos são rios mais pequeninos, são cursos de água mais pequenos, que levam a outros cursos de água maiores. Os riachos, os ribeiros e os regatos normalmente vão se ligar a um rio. Os rios têm uma nascente, é a zona, o local onde ele começa. Quando chove, a água da chuva infiltra-se na terra. Quando encontra uma parte rija, uma parte de rocha, vai ficando aí a camada. Quando essa zona já está cheia de água, a água procura um buraquinho e sai. E forma-se a nascente de um rio. Os rios, ao princípio, são fininhos, são regatos, são riachos, e depois é que vão alargando e tornando-se rios, ou ribeiras, ou ribeiros. O leito do rio. O leito do rio é o terreno por onde corre o curso de água. É o caminho por onde passa o rio. As águas dos rios vão escavando os terrenos por onde passam, formando o leito do rio. A força da água vai abrindo o caminho nos terrenos e marca o leito, marca o seu caminho, o leito do rio. As margens de um rio são classificadas de margem esquerda e margem direita, segundo o lado do rio em que se encontram, para quem se desloca no sentido da corrente. Então, o rio desloca-se sempre em direção a outro rio ou ao mar. Então, para saberes qual é a margem direita e a margem esquerda, coloca-te virado no sentido da corrente. Viras-te para aquele lado, neste caso, não é? Os peixinhos estão a andar para aquele lado, a corrente está para aquele lado. Viras-te para aquele lado e ficas a saber, este lado é a margem direita, este lado é a margem esquerda. A foz e o estuário. Temos aqui o rio, que eu já disse que corre em direção ao mar ou então a outro rio. Se encontrar outro rio pelo caminho, junta-se a esse rio e depois juntos vão até ao mar. Numa zona antes de chegar ao mar, o rio fica mais largo, é uma zona alargada. Essa zona chama-se estuário. E depois o rio segue para o mar. Quando a água do mar e a do rio se misturam, quer dizer que o rio já chegou ao mar. E essa zona chama-se a foz. Então, antes da foz, temos uma zona alargada do rio que se chama estuário. E quando o rio
e o mar se cruzam, se misturam. Essa zona chama-se a foz do rio. É o fim do rio, já é uma mistura de água doce com água salgada e também já há maré alta e maré baixa. Quando a água do mar baixa, a do rio também, aqui nesta zona da foz. E o estuário é a zona antes, é uma zona alargada do rio. Vamos ver agora aqui um rio principal e um rio afluente. Então, o rio principal é um rio que nasceu aqui na sua nascente, desceu aqui em costa e lá vai ele todo contente em direção ao mar. E um rio afluente é um rio que também nasceu na sua nascente, desceu em encosta e também vai todo contente na direção ao mar. Mas antes de chegar ao mar, foi dar a este rio, que se chama o rio principal. Então, este vai passar a chamar-se rio afluente, porque não foi dar ao mar, foi dar ao outro rio. O rio principal, o rio afluente. Depois correm as duas águas juntas, as águas do rio principal com as águas do rio afluente, e seguem elas na direção ao mar. Vamos ver aqui. Deste lado a azul temos o rio principal e deste lado o rio afluente. Então, do rio principal tem aqui a sua nascente, o seu leito. O leito é o caminho do rio. Aqui o estuário, a zona alargada no final do rio, e a foz, a zona em que o rio se encontra com o mar. E agora vamos ver no rio afluente. Tem aqui a nascente, o seu leito, que é o caminho que o rio faz. Depois tem aqui o seu estuário, que é a zona alargada antes de se encontrar com o outro rio. E a foz. A foz deste rio é neste rio, é no rio principal. Aqui a foz é o encontro da água deste rio com o mar. Aqui, a foz do rio afluente é o rio principal, quando estas duas águas se cruzam. O lago é uma extensão de água doce parada. Não é? Enquanto os rios correm em direção ao mar ou em direção a outros rios, os lagos e as lagoas são extensões de água parada. As lagoas são mais pequenas que os lagos. Mares e oceanos. Temos vários mares no nosso planeta, que juntos formam os oceanos. O nosso planeta tem mais extensão de água do que de terra. Por isso se chama o planeta azul. Temos aqui o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico e o Oceano Ártico. E vamos ver agora os principais rios de Portugal continental. Então, temos o rio Minho, que nasce em Espanha e desagua aqui em Caminha. Desaguar é onde se encontra com o Oceano Atlântico. Termina o rio e tem a sua foz aqui em Caminha. Depois temos aqui o rio Douro, que também nasce em Espanha, atravessa o Portugal e desagua no Porto. É aqui a sua foz. Depois temos aqui o rio Mondego. O rio Mondego é um rio português. Nasce aqui na Serra da Estrela e desagua na Figueira da Foz. A foz é na Figueira da Foz. Depois temos aqui o principal rio, que é o rio Tejo, também é espanhol. Nasce em Espanha, atravessa aqui Portugal e desagua em Lisboa.
o rio Tejo, tu já deves ter passado pela ponte. Depois temos aqui outro rio português, que é o rio Sado, e que tem a particularidade de nascer aqui embaixo e de deslocar para cima. E ele desagua em Setúbal. O rio Sado desagua em Setúbal. E por fim, temos aqui o rio Guadiana, que também nasce em Espanha, vem aqui na fronteira, atravessa aqui o Alentejo e vai desaguar aqui no Algarve, em Vila Real de Santo António. E são estes os principais rios de Portugal continental.